que agora o papo, pelas próximas aí meia hora pelo menos, vai ser carro e vai ser sobre Ford. Um dos motivos de eu estar sentado aqui do lado direito do carro é porque o cara que vai entrar aqui dentro agora vai falar com muita propriedade, digamos, sobre o assunto e sobre carro também, né? Mas principalmente sobre Ford. Então a gente vai falar dessa história de uma maneira diferente. Não é exatamente a história da Ford, mas é a história da Ford com a história dessa família, que é a família Bertolucci. Então eu vou convidar agora para entrar no Ford aqui o seu Júlio César Bertolucci. Pode entrar, seu Júlio, por favor. Satisfação de entrar no... Opa, bati com muita força. Não tem problema que o carro é forte. É Ford, é forte. É Ford e é forte. Seu Júlio, falei aqui, apresentei o senhor já, mas falei o seu nome, né? Mas gostaria então que o senhor aqui começasse assim contando um pouco como começou essa história do senhor com a Ford, até antes mesmo de eu nascer, até. de nascer, né? Como começou essa ligação da família, né, com a marca. A Ford e a família Bertolucci remonta de provavelmente 1919, 1920. Meu avô Pedro Bertolucci, em Gramado, era o vulgo Pedro Gordo, era conhecido na época, era um homem alto, forte. Ele comprou, eu penso que através da Mesbla naquela época, esse modelo T, que foi, acho que foi o primeiro carro realmente comercializado pela Ford aqui no Brasil, chegou a Gramado pela aviação férrea do Rio Grande do Sul, VFRGS na época, que as estradas eram tão precárias que para chegar naquela época. E uma história que não é só história, é verídica mesmo, aconteceu que logo que ele aprendeu a dirigir com o veículo esse, ele desceu até as origens de Gramado, que seria Linha Nova, onde hoje existe o turismo rural lá, que foi a origem de Gramado. Gramado existe por causa da estrada de ferro, foi transferido da Linha Nova para Gramado. Quando ele, com esse Ford modelo T, desceu até, a gente diz desceu porque fica abaixo da Gramado, está numa altitude maior, desceu com o Fordzinho modelo T esse, e conforme os colonos iam vendo, eles estavam na roça, os colonos, ao invés de virem ver o carro, eles fugiam, se escondiam. Foi uma coisa muito curiosa, e realmente foi verdade. Por isso eu penso até que tenha sido o primeiro carro automóvel não puxado por boi, no caso, um veículo não puxado por boi que chegou por lá. Posteriormente, esse meu avô mesmo comprou o modelo A, e daí foi surgindo mais veículos. Esse modelo T, até eu vi pedaço dele, que meus dois tios mais idosos, irmãos do meu pai, quando estragou o carro, eles resolveram consertar, desmontaram o carro, nunca mais conseguiram montar, e eu mesmo vi pedaços, isso que eu nasci em 45. E posteriormente a isso, a vida da Ford, a vida dos Bertolucci com a Ford, eu quero crer que durante a guerra, inclusive, foi a revenda Ford de Canela, que hoje não existe mais, que era Bertolucci Trave Companhia Limitada, foi fundada por um primo do meu pai, Severino Bertolucci, com o qual posteriormente eu trabalhei aqui em Porto Alegre, na 7 de setembro, que era uma revenda, na 7 de setembro, onde existiam, até uns anos atrás, era o Point, como hoje é Assis Brasil, em Porto Alegre era 7 de setembro antigamente. Mas voltando então ao meu avô, ele teve outro carro, teve Ford 40, automóvel. Também o meu pai, em 1946, comprou um Ford, em 1940 também, que era um caminhãozinho, que ele puxava madeira lá do interior de São Francisco, Jaquirana e outros lugares mais. Esse Fordzinho de 1940, ele fervia tanto, eu estou lembrando desse detalhe, ele fervia o caminhão, ele esquentava muito. Sim.
E o meu pai não queria saber, estava trabalhando direto, que quando ele não usava, como ficava muito quente dentro do carro, ele não usava nem sequer chinelo, ele perdeu o tato no pé, de tanto que esquentava, no calcanhar, digamos. E isso foi... Depois ele conseguiu consertar esse problema, pôs um radiador maior. Detalhes que eu lembro, isso era um caminhão de reboque. E esse caminhão mesmo, quando a gente viajava para São Francisco e outros lugares mais, ele tinha meia porta só. A gabine era meia porta. Eu mesmo, eu era bem piá, lembro que eu reclamava, que era muito frio, entrava vento. E posteriormente meu pai conseguiu uma gabine normal, fechou o caminhão, então ficou bem mais agradável. Isso, é aquela foto que eu vi. Não, aquele já é um caminhão mais novo. Já é um caminhão mais novo. Esse caminhão 40 eu tenho uma foto dele, mas eu não encontrei. Até posso ver se eu acho. Até o apelido dele era Pitoco, porque ele era tão curtinho, mal e mal cabia a carroceria para puxar o reboque. O reboque era montado, porque conforme tu tirava a carga de cima, tu jogava o reboque em cima e ficava montado o reboque. E nesse período do caminhão, as estradas já estavam ok para circular daí, ou mais ou menos? Não, como é que era? Era uma estrada era barro, né? Não tinha, não. O cara tinha que ser realmente um motorista com bastante habilidade, não era brincadeira. Não. Hoje a gente acha brabo, naquela época era... Pô, aquilo era terrível. Aí posteriormente, dessa revenda que o seu Severiano, a gente chamava, a revenda Ford, que foi, acredito que uma das primeiras lá na Serra, lá em Canela, meu pai comprou dele esse que tem a foto ali, grande, na rua coberta, em Gramado. Sim. Que hoje é um dos pontos de referência da cidade, né? Que é tão conhecido. Já ouvi falar de Gramado até na Europa, me perguntaram sobre Gramado, é verdade, né? E ele comprou esse caminhãozinho em 1948, um Ford F6, que vinha com motor diesel, foi um dos primeiros motores diesel que eu lembro, que eu tenho conhecimento. Inclusive o nome do motor era Buda. A marca do motor era Buda. É como hoje tem o motor Perkins, tem o motor MWM, aquele motor é o motor Buda. Mas em função do diesel naquela época não ser tão aprimorado, ele congelava. E lá em cima realmente o frio era muito, pelo menos era bem mais constante que hoje, tanto que eu lembro de nevascas quando eu era guri. Hoje tu vai lá, quando caem os pingos de neve, já é festa. Eu fazia bola de neve, brincava de bola quando eu era piá, fazia boneco de neve lá em Gramado. Mas então congelava o diesel, e esse motor que não era da Ford, na verdade, que eu acho que era uma sistemática como eles têm hoje ainda com o MWM, né? O motor é produzido hoje mesmo nos cargos, é o motor Cummins, e o caminhão é da Ford. Então entrando. Bom, em suma, esse caminhãozinho, então, o meu pai conseguiu um motor F8, que era, digamos, maior, né? O caminhão era maior, o motor F8, Ford F8, né? Ele conseguiu esse motor com a central, que hoje ainda existe. É a central que faz essa linha de ônibus ali em São Leopoldo, Novo Hamburgo, Porto Alegre. E adaptou esse caminhão, ficou impressionante, tinha então uma força bem maior. E eu convivi sempre com isso, vivia com meu pai no caminhão, tinha 3, 4 anos. Eu vinha a Porto Alegre com ele de caminhão, tudo. Transporte de madeira. Transporte de madeira. Buscava lá na Jaquirana, aquela parte de trás, como tu vai ver na foto, lá não tinha nem freio. Era sem freio. Era uma carreta sem freio.